Nuage. It's everywhere. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que a gente já esperou aqui os 3 primeiros minutos. Vamos dar início para respeitar o tempo de todos também, todos voltarem aos trabalhos, às responsabilidades. E, primeiramente, claro, agradecer o tempo de vocês, né? Muito obrigada pela presença de todos que reservaram esse momento para estarem conosco. Eu sou a Nicole, eu sou a Account Manager na Anuage Haiti, e será um prazer que eu que farei a condução e a abertura do nosso webinar. Nós falaremos hoje sobre IA generativa como acelerador de produtividade e inovação. E sabemos aí que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência e passou a ocupar um papel estratégico dentro das organizações, das empresas, impulsionando ali novas formas de trabalhar, de inovar e gerar valor também para os negócios. E ao longo desse encontro de hoje, dessa 1 hora aqui que a gente separou para compartilhar com vocês alguns cases, nós vamos explorar como a IA generativa está transformando as operações, apoiando ali nas tomadas de decisão, acelerando a produtividade e também abrindo espaços ali para novas oportunidades, em diversos segmentos, em diversos modelos de negócio, tá? Então, aqui, de forma alguma, se prenda a alguns cases que a gente vai apresentar. A ideia é a gente plantar essa semente em vocês, entender que, posterior a essa conversa de hoje, a gente pode ter uma agenda para falarmos do caso de uso de vocês e as possibilidades que nós temos com a AWS, com incentivos para acelerar os negócios, com incentivos como créditos, para a gente também trabalhar em conjunto, tá certo? Então, nosso objetivo de hoje, de forma bem clara, é trazer essa visão prática sobre o tema e compartilhar também aplicações reais, perspectivas de mercado, de fato, e caminhos ali para vocês adotarem essa tecnologia de forma segura, de forma escalável e também já orientada a resultados. E para conduzir essa conversa de hoje, temos a satisfação, né, de contar aqui com a presença da nossa speaker, a nossa arquiteta de soluções, que é a Naira Janaína. Ela é especialista no tema e irá compartilhar, claro, sua experiência, seus insights também e casos relevantes que a gente já atuou aqui em conjunto com a AWS nesse tema de IA generativa. Então, Naira, obrigada aí novamente pela presença, pela parceria. A palavra é sua e desejo a todos aqui um excelente webinar. Pessoal, fiquem à vontade para colocarem seus comentários, colocarem suas dúvidas também durante a apresentação. Eu estarei aqui sempre de olho no chat e irei compartilhar com a Jana as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem 100% à vontade, aqui o encontro é nosso. É contigo, Jana. Perfeito, Nicole. Boa tarde, obrigada pela introdução. Boa tarde a todos, pessoal. Como até a Nicole já introduziu, já iniciou aqui nosso webinar, podem ficar à vontade para tirar dúvidas, para utilizar nosso chat aqui. Ela vai estar sempre de olho nas perguntas de vocês, para que a gente possa, inclusive, no final discutir, para que a gente possa responder essas dúvidas. Então, fiquem à vontade, o evento aqui é para vocês. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Até a Nicole já deu essa visão da introdução. Hoje eu sou arquiteta de soluções aqui dentro da Nuage, tá? Principalmente voltada para essa parte de IA generativa, construir arquiteturas que agreguem valor ao negócio dos nossos clientes, falando especificamente desse tema, né? Que nós tivemos aqui um boom muito grande do ano passado para cá. Já se era utilizada a parte da IA, mas aí nós tivemos um crescimento muito grande. Então, hoje eu também sou certificada AWS, né? Eu tenho certificações aqui, dentre elas, inclusive, a de IA Practitioner, tenho certificações aqui de arquiteto de soluções. Então, diante do meu dia a dia aqui, do que a gente vê de oportunidade no mercado, dos eventos que a gente participa, eu vou explanar um pouquinho para vocês sobre esse tema da produtividade utilizando inteligência artificial. E aí, explanando até um pouquinho de quem é a Anuage, para quem ainda não conhece, o que nós fazemos, qual o nosso ecossistema aqui de atuação. Então, hoje, um pouco das nossas conquistas, nós somos parceira de nível advanced da AWS, o que nos coloca aqui como consultoria especializada e também como parceira estratégica, oferecendo, inclusive, benefícios para os nossos clientes nessa parceria. E o nosso nível de expertise, que nos leva ao nível advanced, ele é constatado principalmente por conta dos nossos casos de uso.
Hoje também, internamente, nós temos profissionais, todos os profissionais na gente, eles são certificados com pelo menos uma das certificações AWS, que atesta ali, inclusive, a questão das nossas expertises em determinados serviços. E, diante disso, nós temos selos, que nós chamamos de SDPs aqui também, que são reconhecidos pela AWS. Então, a partir de cases entregues, nós temos aqui atestados de Networking, Security, DevOps, CMB, Education, nesses selos de especialidade. Nós aqui hoje também somos top 10, né, AWS de toda a América Latina, de empresas para se trabalhar com a AWS, de provedores de AWS aqui para vocês também. E nós já fomos reconhecidos como parceiro do ano, nós ganhamos um troféu aqui de parceiro do ano da AWS, muito por conta dessa questão dessa conexão e dessa proximidade que nós temos aqui, além da expertise técnica com a AWS. E além disso, nós somos reconhecidos também com o selo GPTW, né, que hoje nós somos reconhecidos aqui também como um ótimo lugar para se trabalhar. E aí, falando um pouquinho de impacto, hoje, como eu falei, a Nuage, ela está no top 10 da América Latina, como provedores aqui de AWS, e nós também estamos como top 3 Brasil de AWS Solutions, por conta também desses nossos selos, desses nossos atestados que nós temos. Hoje, a Nuage, ela tem cerca de mais de 200 clientes ativos em nossa operação, seja ali com plano de suporte, seja acompanhamento ali de projetos, e também nós temos mais de 500 projetos entregues com sucesso dos mais diversos tipos. Então, até já puxando o gancho aqui para o nosso ecossistema, hoje nós trabalhamos com uma visão não só de cloud, mas 360 aqui do que a gente fala de tecnologia. Então, a gente fala desde a parte de cloud ali com migração, então, trazer novos ambientes para a AWS, trazer ambientes já existentes ali no on-prime se modernizando, seja também na parte de dados e de BI, então, tudo que for relacionado a Data Lake, Data Warehouse, construção ali de ambientes analíticos, a gente consegue trabalhar, inclusive já incluindo essa parte de IA, que é uma das mais procuradas aqui. A questão de desenvolvimento, então nós trabalhamos aqui também com desenvolvimento de aplicações do zero, modernização de aplicações, então, eu tenho um sistema legado que eu pretendo modernizar, quero quebrar em microserviços, aqui a gente consegue também trabalhar com essa questão. E por último, mais ou menos importante, a visão de suporte, então hoje nós apoiamos também os clientes, né, os parceiros aqui que precisam desses suportes aqui no ambiente, que ajudem a sustentar esses ambientes, além da visão de monitoramento automático também. E aí, entrando no tema do nosso webinar, né, que é justamente essa parte aqui, que nós queremos trazer um pouco dessa parte da IA generativa, né? Como eu falei, a gente teve um boom muito grande, uma explosão muito grande de parceiros, de clientes, de empresas procurando aqui essa parte da IA, principalmente do ano passado para cá, mas como a gente vê que nesse ano de 2026, a gente tem um aperfeiçoamento dessa IA. Então, o hype de quero usar IA, quero IA no meu dia a dia, ele meio que passou e ele se transformou em um dia a dia mesmo produtivo utilizando essa parte da IA. Então, deixa de ser aquele sonho, aquela coisa utópica, aquela euforia de todo mundo querer trazer isso para a interna do seu ecossistema e virou uma realidade de muitas empresas. Hoje, talvez ali 90% dessas empresas têm seus processos baseados nessa parte da IA. E aí é onde a gente sai do paralelo de nós devemos, né, nós precisamos usar a IA para como nós podemos utilizá-la aqui de forma que esses dados eles sejam utilizados de forma coerente. E aí que entra essa parte de automatização de tarefas e eficiências. O que nós temos hoje, por exemplo, de casos de uso de chatbots, de testes, de POC ali isoladas, elas são apenas a ponta do iceberg, né? Ela é o que a gente vê no nosso dia a dia, mas a IA ela pode ir muito mais além disso, ela pode ser evoluída para que ela realmente ajude na produtividade, para que ela seja útil e indispensável ali no dia a dia. Então, ela deixa de ser, por exemplo, um testezinho que eu faço ali num FAQ para responder aos meus clientes de forma automatizada, e ele vira um motor para esse mundo corporativo. Então, empresas que, por exemplo, precisam de processamento de documentos, extração de dados de documentos, transformações, deixa de ser ali uma coisa utópica para ser a realidade e a necessidade de muitas empresas. E, inclusive, muitas delas enfrentam problemas porque, quando a gente fala dessa questão de produtividade, aí ela vem alavancando toda essa questão da utilização. Então, fases ali que se demoravam 2, 3, 4 horas para se fazer de forma manual, se faz ali em 20, 30 minutos utilizando essa parte de inteligência artificial, e quem não se especializa, quem não muda, quem não transforma nessa parte, acaba ficando aqui para trás nesse primeiro momento.
E aqui, quando a gente fala dessa parte de inteligência artificial, a gente fala muito dessa parte de RAG também. Então, como que a IA ela pode ajudar, como que ela pode ler os seus dados internos para realmente transformar isso em algo benéfico para vocês. Então, aqui nesse caso, quando a gente fala da parte da IA, por exemplo, para a questão de materiais, de documentos, de ler esses dados internos, porque uma empresa ela pode ter muitos bilhões de linhas de dados ali acumuladas, mas esses dados não servirem para nada por conta dessa fundação que está faltando. Então, aqui, por exemplo, a questão do tempo de busca de informações que eu até citei ali no slide passado. A gente deixa de ter essa necessidade de busca manual de dias, para que a gente consiga fazer isso com IA generativa, com RAG, em segundos ou em até minutos. Então, a gente consegue tanto otimizar as tarefas de quem fazia isso de forma manual, conseguindo alocar esse tempo para outras atividades, quanto a gente também consegue fazer aqui a questão de utilização desses dados de forma coerente. E aí é onde entra um ponto que muito se discute, né, de forma recente, inclusive também, que quando a gente começou a ter esse crescimento da IA, muito se preocupava em fazer acontecer e pouco se preocupava na segurança que isso ia trazer. Eu vou jogar meus dados na AWS, vou jogar meus dados, por exemplo, num Bedrock, num SageMaker, e o que vai ser feito com esses dados? Para onde vão? Quem vai conseguir acessar? Então, essa é uma preocupação que foi tida, que muito recente, né, quando a gente vê aí retrospectos, quando a gente aprofunda nessa visão de conformidades dentro da IA. Então, quando a gente fala aqui de segurança e governança, a gente fala muito da questão de jogar tudo isso, por exemplo, em uma IA pública, pegar um pool de dados ali, jogar em um open source da vida, qualquer IA que esteja disponível, e a gente para de falar dessa questão e já passa ali para a visão do API corporativa privada. Então, o IA, um RAG, ele que seja desenvolvido exclusivamente para aquele cliente, para aquela empresa, para aquela pessoa física ali que vai se utilizar dessa questão. Falando um pouquinho de inovação, né? Quando a gente fala também dessa parte da IA, a gente vê que todos os dias a gente tem novos modelos surgindo, a gente tem aprimoramentos de modelos antigos também, e aí é onde entra essa parte de inovação. Primeiro que a gente vê muito são copilotos para questão de TI. Nós que trabalhamos com essa área de tecnologia, a gente sabe que tem muitas tarefas no nosso dia a dia que elas são repetitivas, que todos os dias eu vou ter que, por exemplo, eu preciso atualizar o status para que na daily eles estejam atualizados ali de quais tasks eu estou cumprindo agora. Eu toda vida preciso gerar a mesma linha de código para a mesma aplicação para fazer tarefas diferentes. Eu preciso, toda vida que eu vou entregar a documentação, eu preciso ler essa documentação novamente para construir e entregar, né, no usuário final, sendo que eu poderia fazer isso com IA. Então, se tem utilizado muito essa parte dos copilotos para a turma de TI, para que nós possamos também alavancar a nossa produtividade sem deixar essa parte da qualidade de lado. O segundo que a gente tem visto muito também nessa parte aqui, quando a gente fala dessa parte de TI, é a questão de copilotos para back-office. A gente tem desenvolvido também muita questão de análise ali de notas fiscais, de contratos, de verificação de documentos também. Então, um case que se tem visto muito é a questão do Depara, né? O usuário enviou tal documento e eu tenho esses dados aqui no cadastro dele no sistema. Vou cruzar essas duas informações para que eu consiga ali de forma automatizada ter essa análise e que a partir disso eu consiga gerar insights, inclusive facilitando a visão do trabalho humano também. E o último, a questão da hiperpersonalização em vendas também. Muitos times de marketing têm se utilizado ali, de acordo com a base de clientes que tem, os dados que tem sobre o cliente, retrospectos de venda, para que a partir disso se consiga criar ali ofertas, campanhas, todas girando em torno dessa questão da análise comportamental do cliente. Então, por exemplo, algo que tem um produto X que eu penso em fazer uma promoção agora no mês que vem, mês de junho, mês dos namorados, por exemplo, eu vou pegar o retrospecto do ano passado e dentro desse retrospecto eu vou conferir aqui quais foram as tendências de venda, de acordo com o ano que nós estamos vivendo agora, Copa do Mundo, muitos eventos acontecendo. Eu consigo misturar esses dois vieses para que eu consiga criar um produto que meu cliente realmente se interesse. Então, tudo isso aqui nós tratamos também dentro da hiperpersonalização. Esses são só alguns dados dos modelos de inovação que nós temos e que estão sendo utilizados, mas que eles também conseguem abranger muitos outros pontos aqui quando a gente fala dessa parte de criação de agentes de IA.
E aí aqui a gente fala também da questão da que a gente chama de tríade de adoção corporativa, né? Quando a gente fala com os clientes, com os usuários ali, se você for perguntar qual a maior preocupação que eles têm hoje, primeiro a questão de segurança, eu acho que sim, é a mais falada de todas as que a gente tem, de todos os pontos, né? Todos os pilares que a gente tem. Ah, meus dados eles vão ficar soltos, meus dados, a AWS vai ter acesso aos meus dados, eu preciso de um NDA, então essa parte da segurança que as LLMs elas oferecem em ambiente isolado, sem exposição para a internet, creio que é um dos pontos que mais pega quando a gente fala dessa questão aqui da adoção corporativa, do entender o valor para a empresa. Na parte de prática também, quais são os pontos principais que eu preciso abordar? Por exemplo, eu não consigo vender ali um copiloto daqueles que eu citei para a parte de verificação de documentos se a principal dor do cliente é não ter um atendimento automatizado com um chatbot, por exemplo. Então, aqui é muito importante que a gente também enxergue na prática das empresas do dia a dia quais são os pontos, né, importantes ali, o que realmente vai gerar um ROI rápido e que eu consiga também absorver dentro do meu ambiente. E por último, a questão da escalabilidade. Então, até onde que eu posso chegar com essa IA? Porque a gente fala aqui que a AWS e as clouds no geral, todas elas são ilimitadas, né? Você pode usar o tanto que você quiser, tá tudo aberto ali, todos os serviços para você utilizar. Mas quando a gente fala desse crescimento escalável consciente, a gente fala muito da questão dessa arquitetura, pensar em se utilizar dos melhores recursos da melhor forma, com o menor custo possível, adotando essa estratégia preditiva de FinOps. Então, no meu futuro ali, estou fazendo uma POC agora, quando eu passar tudo isso para o MVP, para a produção, onde que eu vou encontrar o ponto X aqui para que eu consiga manter essa performance sem que os custos me surpreendam no futuro. Então, basicamente, esses são os pontos que a gente enxerga, principalmente hoje, nesse mundo corporativo, quando a gente fala da adoção dessa parte da IA. Quando a gente fala da visão de ganhos reais esperados, né? Tá, fiz a adoção ali dessa parte de verificação de documentos, de um copiloto para o time de TI, de um agente de vendas, mas o que eu posso esperar de tudo isso? Onde que eu vou tirar da mão de obra humana ali? O que eu vou ganhar quando eu implementar isso tudo no meu dia a dia, quando os meus colaboradores, quando as pessoas que fazem parte da minha equipe, elas estiverem utilizando? Primeira questão de redução do tempo operacional. Então, como eu já falei, tarefas que são repetitivas, tarefas que você já tem noção que todos os dias elas precisam ser feitas, que levam horas, aqui a gente vai conseguir reduzir esse tempo operacional aqui de 70% a 90%, dependendo da atividade e também de como aquele agente é projetado. A parte de aumento de produtividade. Então, os times eles vão conseguir entregar mais valor utilizando os mesmos recursos de 3 a 5 vezes, com 3 a 5 vezes maiores índices de produtividade. Então, se eu tenho um desenvolvedor aqui que ele levava 2, 3, 4 dias para fazer a documentação de uma aplicação, registrar APIs, registrar tecnologias, trazer tudo que ele implementou ali. Se eu tinha esse tempo longo para que ele pudesse implementar tal ponto, eu consigo resumir isso com a parte da IA, então eu consigo passar o código, fazer toda essa questão da documentação ali em questão de horas, e aí esses outros 3 dias, por exemplo, que ele levaria para concluir essa documentação, eu já consigo alocar em outra atividade ali para que eu consiga aumentar o nível de produtividade do meu time. A visão de redução de custos também, então, menos trabalho, quanto menos erros também se tiver e menos também percalços se acharem ali no caminho, menos retrabalho a gente vai ter e a gente também vai ter a otimização da questão do OPEX. Então, internamente, que para muitas empresas, se vai precisar investir nessa parte de IA, mas ao mesmo tempo a gente vai reduzir custos ali na questão da operacionalização. E aí, 2 pontos também que a gente não pode deixar de falar aqui é a aceleração da inovação. Então, como eu já falei, essas empresas, esses clientes que não conseguem evoluir, não conseguem implementar, acabam ficando, entre aspas, para trás, quando a gente fala da comparação aqui que a gente tem, desse papel de quem já utiliza essa questão da IA para a questão de inovação. E a questão de experiência do cliente também por exemplo, um atendimento 24/7. Você não vai depender que você tenha um atendente ali em horário comercial apenas para que aquele cliente não se frustre, porque a gente sabe que cliente já vem ali com a necessidade, já vem com a problemática, já vem talvez ali de outros atendimentos ali. Então, quando a gente facilita essa questão da visão de atendimento com a parte de IA generativa, em muitos outros pontos a gente consegue também melhorar a questão da experiência do cliente.
E aí, de forma prática, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Como que a gente pode trazer esses casos de usos produtivos aqui internamente nas empresas, transformar essas operações corporativas? Primeiro, a visão de processamento de documentos. Então, aqui a gente consegue fazer, por exemplo, a extração automática de contratos, minutas, notas fiscais, documentos também que não estejam estruturados. Então, inclusive, isso daqui se estende a muitas empresas. Na área médica, por exemplo, às vezes a gente tem diagnósticos, receitas que a gente precisa fazer esse cruzamento ali entre os dados para se colocar nas plataformas que se usa muito hoje em dia, a gente consegue fazer por meio da inteligência artificial. A questão de copilotos para desenvolvedores também aqui já citei um pouco, né? Já falei como que funciona essa parte aqui, mas basicamente a gente consegue utilizar tanto para desenvolvimento quanto inclusive para revisão de códigos. Então aqui se a gente tem um código que já foi desenvolvido, já está tudo pronto, a gente entende ali que já está tudo ok, a gente pode usar para essa revisão automatizada para que não se perca muito tempo ali nessa questão dos testes para que a gente chegue a esse resultado final. A questão de análise jurídica automatizada também, então, revisão de cláusulas contratuais que se levavam dias até semanas ali para que fossem revisadas, justamente por conta da espera desse atendimento humano. Hoje a gente consegue fazer em minutos ali, fazendo essa revisão com inteligência artificial. Assistentes virtuais também corporativos, então, se utilizar, por exemplo, ali de uma plataforma que auxilie e centralize todos esses pontos que os clientes têm ali para consultas inteligentes, então, manuais internos de como a empresa funciona, dúvidas sobre RH, então, são muitos pontos que a gente pode atender e são os mais comuns nessa parte dos assistentes virtuais. A visão de dashboards também, então, criar gráficos e relatórios, inclusive a AWS tem ferramentas aqui que elas conseguem criar esses dados de forma automatizada por linguagem natural, então não se precisa ter um grande conhecimento ali nessa parte de BI, nessa parte de consulta via query, a gente consegue passar um comando por linguagem natural ali, e a partir disso ele consegue fazer essa devolutiva utilizando essa questão dos gráficos, relatórios, que é a ferramenta hoje que a gente chama de Amazon Q. E a questão também da hiperpersonalização de vendas, como eu falei, são ofertas dinâmicas baseadas aqui em histórico comportamento. Então, todos esses casos de uso aqui, eles vão se encaixar para cenários, realidades diferentes, e cada um deles pode ser personalizado para essas empresas, de forma que a gente consiga também aqui visualizar isso como um todo. E aí, falando de AWS, né? O que a AWS tem hoje, o que a AWS pode oferecer para cada uma das áreas, para que a gente consiga fazer essa personalização. Então, quando a gente fala de atendimento com chatbots inteligentes, hoje a gente tem o Bedrock. Para quem nunca ouviu falar do Amazon Bedrock, hoje ele é um hub de LLMs da própria AWS, então ele contempla modelos como o Anthropic, que contempla a própria LLM da Amazon, né, que é o Amazon Nova. Então, a gente tem o Amazon Nova Pro, o Amazon Lite, dentro desse Bedrock, e a partir dele a gente consegue também construir esses agentes de IA junto com a visão do Lex aqui para a parte de chatbot. Na parte de jurídico aqui, a gente pode se utilizar para a visão da leitura de contrato o Testtract, que vai ser a ferramenta de austerização aqui da AWS, e a visão do Comprehend também para análise de documentos. Então, esse serviço do Comprehend, ele serve tanto para a gente entender como o próprio nome já diz, compreender a visão ali de sentimentos, mas também a gente consegue ter essa visão aqui de análise de documentos. A visão de financeiro, extração de nota fiscal ali também com o Testtract, inclusive dentro do próprio Bedrock a gente tem LLMs que possibilitam ali fazer essa questão da austerização sem depender do Testtract. A parte de assistente de DevOps, hoje a gente tem o Amazon Quick Switch, para que a gente possa auxiliar os desenvolvedores ali. Ele funciona realmente como uma espécie de chat ali, de one shot, né? Você faz a pergunta e ele responde, para que a gente consiga apoiar os desenvolvedores. A questão de triagem de currículos também, que é outro serviço aqui que demanda muito tempo, né? Principalmente das estruturas de RH, de fazer uma primeira triagem ali com esses currículos para depois passar isso adiante. A visão de resumo de reuniões com o Bedrock, então, se você tem ali a transcrição da sua reunião, né, a ata ali, seja Teams, seja Google Meet, você consegue fazer um resumo dessas reuniões aqui utilizando o Bedrock para que você faça uma ata estruturada.
A visão de detecção facial com o Recognition, que inclusive é um serviço muito rico da AWS, que oferece diversas ferramentas dentro de uma única. Então, ele tem a ferramenta do Compare Faces, que a gente consegue fazer a detecção facial comparando rostos. A gente consegue fazer, por exemplo, uma busca de uma determinada face dentro de um pool de imagens, como a gente tem hoje, né, que se costuma ter muito a questão das corridas hoje em dia, por exemplo, que tem muitos fotógrafos tiram as fotos do pessoal no momento ali do exercício físico, e aí depois você vai procurar ali a sua fotinha, você faz o upload da foto, até tira foto mesmo do rosto, e ele faz essa comparação das faces para encontrar em qual das fotos você está presente. Então, ele consegue ter essa visão dessa função também. Aqui, a questão do Analytics também, o QuickSight, é uma ferramenta da AWS também muito conhecida e muito utilizada quando a gente fala dessa questão de gráficos e relatórios, tanto porque você consegue gerar manualmente, quanto também porque você consegue aqui utilizar hoje a linguagem natural para facilitar também essa questão dessa interação. E a gente tem a visão também do Bedrock com o OpenSearch para a questão da consulta documental. Então, o OpenSearch ele vai ser um banco de dados vetorial que, quando eu precisar aqui ter a visão de buscar esses elementos ali, né, e depois de vetorizar a base de dados, quando eu precisar usar um desses dados, ele vai estar muito mais fácil de ser acessado ali dentro desse OpenSearch. E para a visão de dados também, que não adianta de nada eu ter um grande agente de IA, um grande modelo ali para utilizar, o LLM ali muito robusta, se eu não tenho dados para que eu possa alimentar esse ponto. Então, hoje a gente trabalha muito também aqui internamente com essa parte de dados de Data Lake. Então, a gente consegue consolidar, passar pelas camadas ali, Silver, Bronze e Gold, para que a gente consiga refinar esses dados e consultá-los via TIDA, junto com o Bedrock também aqui, para que a gente consiga utilizar eles de forma inteligente. E aí, falando de forma prática, né, essa visão de arquitetura moderna e de escalabilidade, como que funciona essa questão de definir uma arquitetura, de como que eu vou trazer aqui para o meu time, né, ou até para mim mesma, às vezes a gente gosta de desenvolver umas coisas sozinho, fazer alguns testes, né, somos entusiastas aqui dessa parte. Então, essa parte de arquitetura, hoje a gente consegue trazer essa maturidade com a visão corporativa end-to-end. Então, a gente tem o usuário, que é o nosso principal foco aqui, né? Quem vai consumir essa questão da aplicação. Eu tenho a visão da aplicação em si, então toda a parte de front, back, padrão ali que a gente já conhece. Eu tenho a visão do modelo de IA que eu vou utilizar aqui, então eu vou decidir conforme minha necessidade, dependendo da robustez do dado que eu vou precisar gerar. A questão de bases vetoriais, a gente também define aqui qual serviço que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um S3 Vectors, preciso de um OpenSearch, então a gente tem que definir essa base também, chegando ao final nos dados corporativos ali que estão centralizados, seja dentro da conta AWS, dentro de um bucket, de um banco de dados, e aí aqui entram esses pontos aqui dessa parte arquitetural. Então, primeiro a gente define essa questão de modelos dentro da AWS. Então, eu vou utilizar um Bedrock, eu vou utilizar um SageMaker, eu vou utilizar algum LLM privado, eu tenho desenvolvido algum LLM aqui, eu vou utilizar alguma API corporativa aqui de outras empresas para fazer essa conexão. Então, a gente tem que pensar primeiro nesse modelo de API, depois de RAG e vetorização. Então, qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um fine-tuning? Vai partir da parte de RAG? Vai ser uma base vetorizada? Então, como que eu vou pensar aqui estrategicamente que é o melhor para a minha empresa? Porque às vezes a gente pensa muito, né? Se for utilizado dentro desse projeto aqui a parte do RAG, quer dizer que no meu projeto vai funcionar também. E aí é onde muitos, né, têm essa dificuldade, às vezes acabam até desistindo de implementar a IA internamente por conta dessas divergências aqui que se encontram no meio do caminho. A questão de dados e governança é muito importante que a gente prepare esses dados realmente para serem colocados aqui nessa estrutura de IA, né, na parte ali de dados corporativos mesmo, de trazer toda essa visão. Então, é importante que a gente limpe, que a gente refine esses dados para que a gente possa trazer realmente só o que é importante aqui dentro dessas esteiras. Então, fazer pipelines de ETL ali para transformação, controlar o acesso também. Então, não é porque eu tenho 5 clientes que todos os 5 vão acessar o mesmo dado dentro dessa IA. Então, como que eu vou separar? Como que eu vou controlar esse acesso aqui dentro desse montante aqui de tantos dados? E a visão de auditoria e compliance, que é também muito importante quando a gente fala de muitas pessoas acessando. Então, quem fez dada alteração, quais são as regras de compliance que eu tenho que seguir, a ISO, a questão de LGPD, tudo isso também é muito importante de ser pensado
jornada aqui nessa visão de arquitetura moderna e de escalabilidade. E, por último, a observabilidade, tanto para a gente conseguir monitorar as atividades que estão sendo feitas ali, quanto para a questão de logs centralizados e para a questão também de FinOps. Então, eu preciso entender, por exemplo, o meu agente de IA mês passado gastou $200. Mas onde que ele gastou? Foram os tokens? Foram ali as quantidades de dados armazenados? O que fez esse meu custo alavancar, até para eu poder entender também se eu tenho alguma estratégia a adotar para reduzir esses custos, para até, inclusive, alocar, talvez, né, o que eu conseguir economizar ali em outros projetos. Então, basicamente, de arquitetura, é sobre isso que a gente fala hoje nesse ecossistema de AWS. A parte de jornada de adoção de GenAI também aqui, então, como que geralmente as empresas lidam, né, com esse passo a passo, com essa questão da adoção aqui, realmente, a parte de IA generativa. Primeira fase é a fase de experimentação. É a fase onde você conhece, é a fase onde tem o primeiro contato, é aquela fase em que a gente consegue controlar os testes aqui, né, nessa parte de ferramentas, e fazer POCs aqui para que a gente consiga entender como essas ferramentas funcionam. Ah, gostei muito, show, Bedrock era o que eu queria, era o que eu idealizava, era o que eu sonhava. Eu vou partir para a parte de automação. Então, eu vou entender aqui, vou fazer talvez uma pesquisa na empresa, né, internamente, vou fazer aqui um levantamento de informações, onde que a gente mais desprende o nosso tempo hoje que a gente poderia automatizar essas atividades. Entendeu essa parte de automação? A gente passa para a integração corporativa. Então, a gente pega ali, alguns usam CRMs, RPs, de mercado, ou então desenvolvido internamente, ou precisam construir uma plataforma centralizada também nessa parte de segurança ali, de governança desses dados. E aí a gente consegue fazer essa integração interna na empresa para que a gente consiga ter essa visualização aqui dos dados de uma forma muito mais coerente. Depois a gente parte para a escala enterprise. Então, eu queria desenvolver um SaaS para lançar para o mercado que se utilizasse dessa parte aqui de IA. Eu gostaria de sair além da minha empresa, essa plataforma que deu certo, vou transformar isso no produto e vou vender externamente. Então, depois de tudo isso, né, da parte de automação, testes e tudo mais, é onde a gente entra nessa questão da escalabilidade enterprise. E aí, depois de tudo isso firmado, consolidado, aquela empresa já tem uma jornada, já adotou a parte de GenAI ali de uma forma geral, ela entra na visão do diferencial competitivo e estratégico diante do cenário de IA. Então, hoje não basta você dizer, use IA. Use IA, a gente tem, mas onde que você vai agregar valor ali para os usuários, para os clientes, aonde que está seu modelo de receita, dentro dessa parte, o que vai ser o diferencial competitivo e estratégico aqui, oferecidos para os usuários finais e também internamente nas corporações. E a pergunta, né? De tantas IAs que a gente vê aí, todo dia surge uma nova, todo dia surge uma plataforma, uma ferramenta, todo dia a gente experimenta algo novo. Por que escolher a AWS para essa parte de IA generativa e por que a AWS ela também é referência, inclusive, nesse ponto? De cloud, a gente já sabe, né, que a AWS, por mais um ano na pesquisa ali do Gartner, ela dominou toda essa questão de plataforma em nuvem mais adotada e mais abrangente do mundo. Então, ficando ali na frente de muitas outras clouds também que têm o mesmo tempo ali de existência. E aí, por que eu utilizaria a AWS aqui na minha plataforma, na minha nova aplicação? E qual que é o diferencial competitivo da AWS? Primeira questão de segurança. Quando a gente fala do isolamento desses dados em ambiente produtivo, a gente fala da AWS seguir ali tudo que ela promete quando a gente fala da questão de LGPD, de todas as normas ISO, de tudo que a gente tem de normas de conformidade, a AWS ela consegue abranger nessa parte de segurança de nível enterprise ali automática dentro das contas. A visão de escalabilidade aqui nesse ponto também hoje a AWS ela tem muitas regiões aqui. Então, a AWS ela tem regiões espalhadas no mundo todo e que consegue também ter essa visão de escalabilidade automática. Então, você não vai ficar na mão quando uma dessas regiões ali elas ficarem disponíveis, o que raramente acontece, mas quando acontecer, você não vai ficar na mão e não vai perder essa parte do tempo precioso que a gente tem, né? Porque, como diz aquele ditado, tempo é dinheiro. Então, quando a gente tem um e-commerce indisponível, quando a gente tem uma plataforma ali interna indisponível, tudo isso gera gaps ali quando a gente fala do tempo e da rotina mesmo da empresa.
A visão de ecossistemas, como eu inclusive contei que o Bedrock hoje ele tem múltiplos LLMs, eu não vou precisar ficar, eu vou conectar essa API nessa plataforma, essa outra API vai nessa, e aí eu vou juntar tudo ali no final para tentar fazer esse agente de IA. Quando a gente fala do Bedrock, a gente tem uma única API para fazer essa conexão e se utilizar desses múltiplos LLMs. O SageMaker ele é 100% customizável, então você pode ali projetar um novo modelo para si, de acordo com os dados que você tem, de acordo com as informações que você precisa que esse SageMaker ele responda. Então, aqui a gente consegue ter essa versatilidade dentro desse ecossistema de IA. Outro ponto muito importante é a integração nativa que a própria AWS ela fornece entre os serviços. Então, quando a gente tem uma conexão direta ali, por exemplo, com um S3 armazenando dentro de um data lake para utilizar um Bedrock, eu tenho um melhor tempo ali de aproveitamento de implementação. Um RDS também, então, é uma empresa que já usa a AWS há um tempo, mas que essa empresa tem um banco de dados, um RDS Postgre. E aí, eu posso utilizar essa parte dentro da IA generativa? Sim, a gente consegue, inclusive sem muitos danos ali, sem muitos pontos estruturais a serem resolvidos aqui. A gente tem também a visão de utilização do Redshift, RAG com Open Search aqui para a gente utilizar também. Então, a gente consegue tratar de todos esses pontos aqui, de todas essas narrativas de integração nativa, de uma forma muito melhor e mais rápida para a implementação das arquiteturas. A visão de governança, então, quando você já faz tudo isso centralizado na AWS, você consegue ter uma auditoria completa aqui por meio dos próprios serviços AWS para entender o que está sendo feito na conta, e a flexibilidade. Então, você vai conseguir pagar tudo conforme o uso. Se esse mês você usou 200 tokens, mês que vem 200 mil tokens, você vai conseguir pagar conforme que você utilizar. E você não precisa estar se preocupando, vou escalar a máquina, vou aumentar a capacidade computacional, vou vir aqui, vou ter que mexer nesse banco. Então, aqui a flexibilidade que a AWS proporciona nessa questão dos recursos, ela também ajuda muito aqui quando a gente fala de por que escolher a AWS nessa parte de IA generativa. E aí, quando a gente fala também dessa parte de automação do back-office, a Nuage ela tem essa visão da solução aqui também. Então, a gente tem a implementação de um pipeline completo, tá? Para essa parte aqui de extração inteligente, a questão de triagem automatizada. A gente tem vários cases, inclusive, de vários clientes diferentes, de ramos diferentes, para automatizar essa questão do back-office, independente da complexidade que esse back-office tem ali no decorrer desse projeto, né? Do que a equipe tenha que fazer. Então, a gente consegue fazer ali um mapeamento 100% personalizado, a gente consegue trazer uma solução que agregue e também diminuir esse SLA de atuação que os times têm de acordo com os pontos aqui que foram trazidos também. Falando um pouquinho dessa questão de base, né, de base de conhecimento, questão de RAG, case seguro. Então, a gente tem aqui uma visão de risco de vazamento, né? Então, a AWS garante essa parte de privacidade. Claro que aqui é o que a gente fala muito da questão ali de segurança e de papéis compartilhados, né? Dentro da AWS, a gente tem o papel do que é cliente e do que é ali a própria AWS. Então, nos data centers da AWS, a AWS garante essa parte de privacidade sem risco de vazamento de dados. E aí a gente só tem que manter essa visão da conta segura para que a gente consiga se utilizar também desse potencial. A parte de alucinações, então, quando a gente fala aqui da questão de respostas referenciadas, auditáveis, essa base de conhecimento RAG, ela pretende chegar perto de 0 alucinações aqui. Então, claro que às vezes a IA pode errar, pode dar uma escorregada aqui, outra ali, mas o fim último que a gente busca com esses agentes é essa visão de 0 alucinações e também de ser 10 vezes mais rápido quando a gente fala dessa questão do onboard e do ciclo de tomada de decisões aqui também. Então, basicamente, dentro desse case real aqui, a gente tem o assistente virtual interno, né, da Nuage que a gente utiliza hoje e que a gente busca se aproximar, né, se assegurar também desses KPIs aqui para a questão dessa tomada de decisões. Aí, só um minutinho, pessoal.
Estava conectando aqui o carregador do notebook. Mas só para trazer também essa parte desse programa que a gente tem internamente, né? Dessa parte de começar, né? De startar essa parte da jornada de GenAI. Então, primeiro a gente realiza com os nossos clientes a questão de discovery, de viabilidade. Então, como eu já disse, né? Muitas empresas chegam, eu queria muito utilizar a AI, eu queria muito alavancar meu negócio, eu queria muito automatizar alguns pontos, mas eu não tenho aqui a visão de como eu posso fazer isso de forma prática. Então, a gente avalia o cenário, a gente pega a dor, a gente entende qual que é o real cenário aqui que você se encontra, do que você precisa, quais são as necessidades, para a partir daí a gente bolar uma arquitetura segura. Então, nós, como arquitetos, né, eu me incluo porque eu também faço parte desse processo aqui, a gente consegue entregar para você o mais personalizado possível de chegar perto dessa parte de arquitetura ideal de nuvem. A gente foca literalmente no que vai agregar valor para você e também no que a gente consegue auxiliar ali no dia a dia. E a parte de MVP entregue, né? Então a gente consegue construir ali em poucas semanas a questão de um produto já em vias de produção, para que vocês consigam só conectar ali, seja na plataforma que você já tem, seja no front-end desenvolvido, para que a gente consiga também se utilizar disso da forma mais rápida possível. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona aqui o nosso passo a passo dessa parte de GNA. Pessoal, eu vou abrir aqui para dúvidas também. Não sei se tem alguma dúvida no chat, onde que a gente pode também auxiliar vocês, né? Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para colocar aqui, que a gente está de olho no chat para responder vocês. E aí, aqui a gente também tem essa visão do nosso QR Code, né? Para avaliar este webinar, para vocês falarem um pouquinho da experiência que vocês tiveram. E eu vou deixar aqui também, posteriormente, o LinkedIn, tanto meu quanto da Nuage, para caso alguém queira trocar uma ideia, passar também sobre mais algum ponto que tenha ficado em dúvida aqui também, a gente conseguir fazer essa questão. Mas estamos abertos aqui para dúvidas, vocês podem utilizar o chat para perguntar. Perfeito, Jana. Aqui, por enquanto, Jana, não apareceu nenhuma pergunta, mas, pessoal, nós estamos aí em bastante participantes. Fiquem à vontade para trazerem suas perguntas. Enquanto isso, escaneiem o QR Code, assim como a Naira comentou, porque através dele a gente vai conseguir também prestar um tipo de apoio para vocês. Então, para falarmos sobre novos projetos, sobre novas oportunidades e conectando, como eu falei, os incentivos da AWS para acelerar os negócios, para a gente ali fazer talvez uma prova de conceito, para testar uma ferramenta com caso de uso das empresas de vocês. Então, fiquem à vontade também para sinalizarem dentro desse QR Code, que a gente vai com certeza seguir os próximos passos aqui em conjunto, tá? E como, Naira, por enquanto não temos nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar aqui. Aí, novamente, agradeço todo o seu contexto, Naira. Foi muito boa a apresentação, passou ali pelos principais casos. E, pessoal, também fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso LinkedIn. A gente está sempre postando novidades, sempre postando eventos, não só online, mas eventos presenciais que fazemos em todas as regiões aqui do Brasil e também fora. Estamos participando de alguns eventos a nível internacional. Então, estejam sempre ali acompanhando a Nuage em todos os nossos canais, tá bom? Novamente, foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Desejo uma ótima tarde a todos, um ótimo trabalho também. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos.